Oi pessoal, bora para mais um vídeo. O vídeo de hoje é para um rapaz, tá? E aí eu escolhi fazer na cor azul e branca, tá? Começo aí desenformando o meu bolo, que eu deixo ele na geladeira de um dia pro outro, assim, tá? Já recheado, para que ele fique bem firme, para na hora que eu decorar, o recheio não vazar pelos lados. Vou usar essas duas cores, tá? De azul, o azul normal e o azul royal. Geralmente eu uso o azul marinho, tá? Mas eu não tinha nesse dia, tinha acabado, então eu usei esses dois. Eu coloquei uma boa quantidade porque eu quero um azul mais escuro, mas vá colocando aos poucos se você for testar, porque dependendo da quantidade de corante, pode amargar o chantilly, tá? Mas o azul ele é difícil de amargar, então eu já sabia mais ou menos a quantidade que eu tinha que pôr, que eu sempre faço, né? E coloquei aí já para ficar nesse tom aí que eu queria. Aí mexo bastante para pegar a cor em todo o chantilly. Essa é a parte 1, né? Eu vou usar dois tons de azul, um bem clarinho e esse aí mais escuro. Tá vendo como ele pigmentou bem? Aí eu não coloco mais corante, para não amargar. E também esse tom de azul, ele vai escurecer mais, que quando a gente coloca corante, depois de uns 10, 20 minutos, o tom vai sempre para cima, então ele vai ficar um pouco mais azul ainda. Depois que vai para a geladeira, então, ele escurece mais. E por isso eu não coloquei mais nada. Ali eu vou colocar um pinguinho só desse corante azul congelante, tá? Eu já tinha colocado um pinguinho antes e ficou muito clarinho, então agora eu coloquei mais um. Então foram só dois, tá? E aí eu mexo bem, que eu queria um azul bem clarinho mesmo, quase branco, tá? Pra dar um contraste ali com outro tom de azul mais escuro. Mexo bem e esse daí ficou nesse tom assim bem clarinho, bem azul bebê mesmo. E nos meus bolos eu trabalho assim, só com chantilly, tá? Eu testei outros tipos de cobertura quando eu comecei, mas a mais prática e mais fácil de trabalhar é o chantilly. Porque já vem pronto, é só colocar na batedeira e bater, né? Não precisa ficar misturando ingredientes, então eu só trabalho com chantilly mesmo, tá? E chantininho também, que às vezes eu faço, dependendo da marca do chantilly. Não dá um ponto legal sem fazer o chantininho, né? Que é colocar 3 colheres de leite em pó e depois que bater, colocar um pouco de leite condensado para ele ficar bem cremoso. Mas esses chantilly que eu tenho usado ultimamente tem dado ponto sem precisar fazer chantininho, tá? Então eu venho aí, né, já fazendo aí a primeira parte, passei a espátula no bolo, passei toda a parte de cima aí que eu escolhi o azul clarinho, né? Porque as laterais eu vou fazer ele de azul escuro, né? O marinho lá que eu acabei de tingir. Tô colocando um pouco de chantilly nos cantos do bolo, porque ficou baixo, então para deixar esse bolo reto eu tô colocando aí, acrescentando um pouquinho de chantilly em cada ponta aí, pro bolo ficar da mesma altura, né, de todos os cantos, que às vezes o bolo fica meio tortinho, né? Então eu já tô fazendo isso pra não ficar, porque depois fica difícil de arrumar. E eu vou trabalhar com o bico aí em cima, então também não precisa de tanto deixar bem certinho, porque vai vir o bico depois e aí dá certo de arrumar a altura também, tá? Só não pode estar muito torto. Começa aí passando agora uma quantidade não muito grossa de chantilly, porque eu vou trabalhar com uma espátula pequena nessas laterais aí. Então eu venho passando aí o chantilly azul escuro. Dá pra perceber que já escureceu um pouquinho daquela parte que a gente tingiu lá no começo? Aí depois que ele ficar na geladeira, ele vai ficar ainda mais escuro, tá? E não amargou o chantilly. Então eu venho passando aí em toda a lateral para depois vir com a minha espátula, tá? Agora eu vou ter que retocar os cantinhos ali que ficou sem chantilly também para que ele fique reto aí na hora que eu for fazer a decoração final do meu bolo, tá, gente? Esse bolo eu vou trabalhar com bico só na parte de cima, tá? Nas laterais vai ser só a espátula mesmo, que eu não quis fazer um bolo assim com muito chantilly, tá? Tem cliente que não gosta do bolo com muito chantilly. Então eu venho passando aí na lateral essa espátula e fazendo esse zigue-zague aí, para baixo e para cima, para ficar aí do jeito que eu quero. É só ir passando mesmo com calma, sem afundar muito a espátula para não aparecer o fundo do bolo.
que mesmo às vezes assim aparece, né? Porque como eu passo com a espátula, o chantilly, ele não fica a mesma quantidade de chantilly em todos os lugares. Então, em um lugar ou outro, pode ser que apareça aí o fundo do bolo. Aí é só colocar um pouquinho de chantilly e passar novamente a espátula, tá? Meu chantilly tá bem hidratado, eu bati ele e deixei ele numa consistência mais molinha do que como se eu fosse trabalhar com o bico, porque é mais fácil assim de alisar, tá? Se ele tiver de passar a espátula, quer dizer, olha, ali saiu um pouquinho do chantilly e apareceu o fundo do bolo. Então, eu peguei com a colher um pouquinho de chantilly e passei ali. Agora, eu vou fazer novamente aí o acabamento, tá? Pra ficar aí completo essa parte de baixo. E quando o cliente não me pede o modelo do bolo, né? Não me envia a foto de como ele quer, eu faço de acordo com o tema ou de acordo se é para mulher ou para homem, né? Que aí eles falam, é feminino, é masculino. E aí eu faço o modelinho que eu acho melhor. Nesse caso, eu escolhi fazer com essa espátula e não com bico de confeitar. Mas geralmente eu vou alternando, tá? Às vezes eu faço com bico, às vezes eu faço com a espátula. Vai do dia mesmo de como eu quero trabalhar. Aí eu passei a espátula aí para tirar o excesso do azul escuro, com cuidado para não levar esse azul muito para dentro do bolo, tá? Porque aquela parte do meio eu quero que ela fique mais clara. Agora eu peguei o bico 1M e a cor do chantilly é branco, tá? Não usei nenhum corante aí. Não é aquele que tem o azul congelante, é só o branco mesmo. E vou fazer esse movimento aí por toda a lateral do bolo dessa parte de cima aí, tá? Com bastante cuidado para tentar deixar tudo do mesmo tamanho. E vou fazendo esse movimento aí. Eu aperto um pouco a manga e puxo para baixo. Aperto e puxo, aperto e puxo. E aí vai ficando nesse movimento aí, vai ficando essa decoração aí, nesse acabamento. Eu esqueci de passar a espátula para fazer o acabamento na parte de cima do bolo, tá? Agora que eu percebi. Então, eu venho com a espátula e faço. O ideal é fazer antes, para pegar todo o cantinho, tá? Mas nesse caso não tem problema, porque eu vou vir fazer mais uma parte aí com um bico de confeitar, que é essa, tá? Eu escolhi o bico número 20 e vou fazendo esse movimento aí de zigue-zague, tá vendo? Eu vou fazer isso por todo o bolo, tá? Mas se eu não tivesse que fazer isso, o acabamento com a espátula, como eu fiz depois que eu fiz o trabalho com o bico, não ia ficar legal, porque não dá pra pegar bem no cantinho. Mas dessa parte aí deu certo, tá? Porque eu tinha mais esse acabamento aí pra fazer. Esse é o mesmo tom de azul que eu passei nas laterais, tá? Então, eu vou passando aí na parte de cima pra esse bolo ficar mais bonito, né? Pra ficar pra pôr mais um detalhe mesmo nele, pra não ficar muito simples. Porque ele não tem topo de bolo, né? Esse bolo. Então, eu fiz um modelinho assim que deixasse ele bem bonitinho. Aí eu escolhi para fazer a parte de baixo ali no mesmo tom, tá? Nesse azul escuro, para não chamar muita atenção. Se eu colocasse o branco, eu achei que ia ficar um detalhe assim muito forte de contraste de cor. Como a parte de cima já tá bem bonita, eu achei melhor fazer a parte de baixo só no mesmo tom azul mesmo, para não ficar o cantinho feio ali na parte de baixo. E também para não destacar muito, porque a parte de destaque desse bolo tá nessa parte de cima aí que tem as cores diferentes, tá? E assim ficou as laterais e a parte de cima do meu bolo. E agora eu não vou fazer mais nada, tá? Como eu disse, esse é um bolo sem tema. E ficou assim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bolo. É um bolo que dá pra fazer tanto pra mulher quanto pra homem, tá? Eu faço mais de decoração masculino, porque o pessoal pede cor azul. Quando é feminino, o pessoal pede cor vermelha, cor de vinho, cor rosa. Então, quando é para homem, eu prefiro fazer assim, pela preferência dos clientes mesmo, tá? Então, espero que tenham gostado, tá? Deixa o like, se inscreve aí no meu canal. Já já vou mostrar aí o detalhe dele inteiro, como ficou, tá? Vou postar a fotinha agora pra vocês. E é isso, aperta o sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo, tá? Decorações novas. Deixa um comentário falando o que vocês querem ver aqui no vídeo. E continuem assistindo aí, tá? Tem uma playlist cheia de vídeos aí de decoração, de bolo infantil, de adulto, tá? É só me acompanhar aí
e deixar o like. Até o próximo vídeo.